queremos levar uma música animada, uma música boa, uma música que traz sempre uma reflexão e nos ajuda a viver bem a nossa fé. Queremos levar informação, nós queremos levar para você dicas de como viver bem também a sua fé, viver bem a sua vida. E temos vivido tempos difíceis por causa da pandemia, tempos difíceis, tempos de luta, mas Deus está conosco, Deus está no comando. Fique ligadinho, está só começando. Quero ser o teu povo, te levar comigo. Quero ser teu amor. Quero ser o teu povo, te levar comigo. Quero ser teu amor. Muito bem, galera, estamos aqui com o Ministério Vida Plena. Vocês já estão de casa, dá um alô pra galera aí, gente. Boa noite, Padre Hélio, boa noite a todos vocês que nos acompanham aí de casa, né? Nos acompanham através das redes sociais da VIP Social e da Comunidade Betânia também. E mais uma vez Vida Plena aí, né? Junto na parceria com o Padre Hélio, no Deus no Comando. Amém, e estamos juntos para colocar Deus realmente no comando da nossa vida. Graças a Deus, retomando algumas missões, né? Depois de tanto tempo parado, né, Padre? Tem que trabalhar um pouquinho, né? É isso mesmo. Fernando, Vande, muito bem-vindos. Michael, sabe que é a casa de vocês e através de vocês, todo o Ministério Vida Plena. Amém, tamo junto. Tamo junto para seguir adiante. E também hoje, no programa Deus no Comando, nós temos uma presença muito especial que vai colaborar conosco nas redes sociais. Vem para cá, Márcia. Tudo bem? Tudo bem, Padre? Boa noite a todos. A Márcia vai ficar hoje responsável para trazer a sua opinião para nós durante o programa Deus no Comando. Então, se você tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma sugestão mesmo, manda o seu recadinho. Márcia, o que você vai fazer? Hoje eu vou receber todos os comentários, todas as dúvidas de vocês e vamos compartilhar com o Padre e também com o nosso convidado especial da noite, junto também com o Ministério Vida Plena, nós representando a comunidade Betânia nessa noite também. Muito bem, Márcia, muito bem-vinda. Casa Deus no Comando é casa sua também. Fique à vontade, viu? Obrigada. Amém. Então, estamos de casa nova, como dizia antes. Estamos aqui na cidade de Tijucas, em Santa Catarina. O programa Deus no Comando agora vai ser aqui, dessa cidade, com esse novo cenário, com essa nova equipe, com essa nova parceria também, que vem para agregar conosco e também nos trazer esperança. Esse é o assunto de hoje à noite. Esperança. O que esperar? O que esperar nesse tempo? O que esperar de Deus? O que esperar daqueles que amamos? O que esperar nesse tempo tão doido que estamos vivendo? Mas antes de chamarmos nosso convidado especial, nós vamos para o quadro Minuto Padre Léo. Quadro novo para você, viu? Fique ligadinho. Oi gente, tudo bem? Sou a Fran, vou estar trazendo para vocês dicas e conteúdo do nosso querido Padre Léo, fundador da comunidade Betânia, aqui no quadro Minuto Padre Léo. Hoje a primeira dica que eu quero trazer para vocês é sobre o livro Pertencemos a Deus. Nesse período de pandemia, onde são inúmeras reflexões que são propostas para a gente, e a gente também viveu um período de fragilidade emocional, esse livro o Padre Léo escreveu durante os 10 meses em que sofria com a doença do câncer. Então é um livro em que ele realmente dá um sentido para a nossa vida de pertença, sentido de saber que nós vivemos nesse plano, nessa vida, com o intuito de ser e fazer o bem, com o intuito de entender que nós de fato pertencemos a Deus e devemos buscar e fazer o bem. Então eu deixo essa dica para vocês encontram na loja betania.com.br. Até a próxima! Muito obrigado, Fran. Essa é a Fran Lima, que também estava conosco na temporada passada nas redes sociais e agora está
está contribuindo conosco também com o Minuto Padre Léo. Sempre vai trazer uma reflexão aí do Padre Léo, uma historinha inusitada, algum momento que possa contribuir com a nossa vida e dar esperança para todos nós. Como havia dito antes, nós vamos falar sobre esperança. O que esperar nesse tempo? Ano passado, final de ano, chegou novembro, dezembro, começamos a projetar o ano de 2020. Vivemos o Réveillon de forma bem intensa, alegre, aquele calor do verão, praia aqui na nossa região de Santa Catarina, e convivendo com muitas e muitas pessoas, muitos amigos, e aí vamos projetando o ano, pensando, nossa, quem não pensou, nossa, 2020 vai ser um ano de muita bênção, um ano de muita graça, vai ser um ano maravilhoso, e realmente está sendo, entre aspas, para muitas pessoas e para aqueles que souberam aproveitar. Ninguém sabia que ia chegar uma pandemia, ninguém esperava que a pandemia fosse fazer, entre aspas, também o estrago que fez na vida de tanta gente. Porém, é tempo de esperança, é tempo de esperar e esperar também no Senhor. E para abordar esse tema e falar conosco sobre esse tema, um amigo muito querido, um amigo do nosso coração, da comunidade, meu pessoal também, André Vilela, chega para cá, meu querido. Dá boa noite para a galera aí. Boa noite, padre. Boa noite, pessoas de casa, pessoas aqui do VIP Social. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar com o senhor em missão. E pela segunda vez no programa Deus no Comando. Muito obrigado pelo convite. André, não pode mentir, não vale mentir. O que achou da Casa Nova? Olha, padre, eu já me sinto em casa aqui, né, com o Júnior, Natália, o Lucas, o nosso programa Santas Horas também foi aqui, e eu gosto muito disso, né, de estar falando com Deus, falando de Deus com as pessoas, e aqui é um lugar especial, né, pessoas de Deus, e isso torna tudo mais fácil e mais bonito, né? Então, André, nosso tema é esperança. Esperei no Senhor, diz o Salmo 39. Mas, diz para nós, o que você entende, o que é esperança? Olha, é muito diferente ter esperança e ser otimista. Isso tem uma diferença muito grande. Esperança vem realmente, padre, de esperar no Senhor. Mas esse esperar no Senhor eu não posso ficar parado. Assim como aquele povo lá de Israel, eles esperavam no Senhor, mas eles marchavam. Maria esperava o Senhor, mas ela não parou a sua missão. Ela foi evangelizar, ela foi visitar Isabel. Então a esperança é nisso. É esperar no Senhor. Esperança não tem outra afirmação a não ser essa. É esperar no Senhor. Nós já entendemos que esperança já vem, parece, do verbo, tem uma relação, né, com o verbo esperar, pelo menos parece esperança e com esperar, né? E esse esperar sempre gera uma ansiedade, gera também um certo medo, gera uma certa angústia e nos desloca na maioria das vezes, né? Nos tira os referenciais e dá muito medo, não dá? Eu penso que o medo ele é gerado pensando que aquilo que eu estou esperando, na esperança não vai acontecer. Mas é que eu digo, padre, a esperança em Deus, que é esse esperar, é saber que de Deus vem o melhor. Eu espero de Deus o melhor. Então tem muito disso, né? Esperar em Deus e acreditar. Por isso que é diferente esperança de otimismo, né? A esperança realmente é acreditar que a graça vai acontecer ou que algo melhor vai acontecer, né? Então a esperança ela vem desse esperar. E ter esperança é a mesma coisa que não se preocupar? Porque se você diz que é acreditar em algo que algo vai acontecer e que o Senhor vai proteger, então esperança que significa não se preocupar? Sem dúvida alguma. Não, padre. Não. Esperança e preocupação são
elas andam juntas. Porém, a própria palavra diz que as preocupações exageradas, elas nos paralisam, né? Então, assim, ó, esperança é realmente esperar, acreditar nessa espera. Agora, a preocupação, por mais que ela seja exagerada ou não, ela pode sim gerar uma paralisia, ela pode me estagnar e fazer com que eu não acredite que vai acontecer, né? Sem dúvida alguma, eu tenho esperança em Deus, eu tenho esperança numa vida melhor, eu tenho esperança num povo melhor, eu tenho esperança que os meus filhos vão ser bons, porém, eu tenho a preocupação das coisas que acontecem no mundo, né? Eu tenho as minhas preocupações, porém, eu não posso deixar que a preocupação seja maior do que a minha esperança. A preocupação, ela paralisia, ela amedronta, ela a pessoa fica estagnada, né, naquela preocupação e ela não consegue enxergar a esperança, alcançar a esperança ou até mesmo alimentar, né? Claro que preocupação nós vamos ter, mas ela não pode ser maior que a esperança, né? Amém. Ô Márcia, tem gente participando aí com a gente? Nós temos a participação do Ronan, aqui do Ministério de Música Vida Plena. Não pôde estar conosco presencial, mas está nos acompanhando. A super fã do Padre Ellington, que é a mãe dele, a Dona Dete, sempre na nossa audiência. A Leilane Reitz, o Jonathan, lá da comunidade Betânia também. Nós temos a Otília Aldebrecht e a Maria Tereza Manerich. Todos já nos acompanhando. Muito bem. Convido o pessoal aí para mandar uma mensagem para a gente. Então, eu já motivei todos que estão nos acompanhando a compartilhar sua experiência de esperança, né? Porque é um tema muito importante presente nas nossas vidas. Então, nós também queremos que vocês compartilhem conosco o que vocês já viveram sobre experiência. Que tipo de experiência sobre esperança vocês já viveram? Muito bem, então você pode clicar aí no compartilhar essa live e compartilha para a galera toda, para os seus amigos, familiares, entes queridos, aqueles que precisam ter um pouco mais de esperança na sua vida. Não é, Michael Lucas? Quando se fala de esperança, o que lhe vem à cabeça? Olha, esperança. Esperança era a gente chegar na hora aqui, né? Para começar a arrumar as coisas. Boa! Meu Deus! A gente veio esperando o tempo todo, mas dá bom, dá bom. Colocamos Deus no comando e chegamos a tempo aí. Qual que foi, já que você trouxe um fato concreto, qual foi a maior angústia, claro, nesse tempo de espera, de chegar no horário, cumprir o horário, tudo mais, à luz da fé, o que você diria dessa experiência que vocês viveram vindo para cá como Ministério Vida Plena? Acho que toda vez que a gente vai para qualquer missão, em qualquer lugar, em qualquer momento, a aprovação existe, ou menor ou maior, mas sempre vai existir. E vindo para cá, né, a gente sabendo da dificuldade que era chegar no horário, né, dentre as dificuldades do dia a dia, aquele pensamento de certeza, né, de que independente do horário que a gente chegasse, as coisas iriam acontecer. Porque por mais difícil que seja, né, Deus sempre dá o jeitinho dele, né, e a gente está aqui, chegamos em segurança, né, chegamos num trajeto perigoso, chovendo, né, como está o dia de hoje, mas chegamos em segurança e estamos aqui. Eu acho que a esperança está em passar pela aprovação na certeza de que no final vai acontecer o que tem que acontecer. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que percorrer, essa certeza que a gente tem que ter no coração, independente do que acontecer. Bom, com certeza passaram 1001 coisas pela cabeça, né? Coisas boas e coisas talvez não tão boas, vamos dizer assim. Eu achava que o padre já estava esperando com a mão esquerda para dar uma benção aqui. Eu tive que segurar amarrado embaixo assim. Mentira. Pois é, André, já que nós estamos tocando nesse assunto e trouxe um fato concreto, esperar realmente nem sempre não ter uma preocupação é angustiante, não é? Padre, assim, ó, até para complementar o que eu estava falando antes, aí o Maico falou algo que eu lembrei. Entre a palavra esperança e preocupação existe uma que eu venho buscando há muito tempo, prudência. Prudência, essa é a palavra que do dicionário vem cautela, ter calma, ter paciência. Então, entre a esperança e a preocupação, existe essa palavra. Nós precisamos ser prudentes, né? Porque assim, não é porque eu tenho esperança e fé em Deus que a minha vida não vai acontecer um trauma, que não vai acontecer uma perda, que não vai acontecer algo desconfortável, né? Então, que me deixe preocupado. Então, por isso que eu digo assim, ó, não é à toa que 152 vezes é citado a palavra esperança
na Bíblia, na palavra de Deus. Então, assim, ó, diante disso, entre esperança e a preocupação, eu preciso ter a prudência. A prudência. Eclesiastes 3 não fala que para tudo há um momento debaixo do céu? E pegando aqui alguns evangelhos, ó, falando sobre a esperança, Mateus diz, não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã terá suas preocupações próprias. Seguindo, ó, não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações. Pedro, confiai-lhes todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Então é essa prudência que nós temos que ter. Ter a esperança, ter a fé, mas também ter a cautela, ter o cuidado, ter a paciência. Às vezes eu fico pedindo um milagre, peço uma graça, peço algo para Deus e isso não acontece, isso não acontece, isso não acontece. Então eu começo a me preocupar. Mas calma, para tudo há um momento debaixo do céu. Então essa é a... Eu acho que nós somos muito condicionados pelo tempo digital que estamos vivendo. Nós vivemos hoje a era digital. Nós vivemos hoje a era do celular, do computador. Nós vivemos a era das mídias. Ou seja, em tempo real nós temos acesso a toda uma cadeia de notícias, o que isso é muito bom. Nós conseguimos hoje ter contato com muita facilidade com quem está do outro lado do mundo, em tempo real praticamente. Nós temos contato com pessoas de vários assuntos. Por exemplo, nós estávamos conversando aqui sobre a virtude teologal da esperança. Mais rápido do que nunca, peguei o celular, então vamos buscar então o que quer dizer virtude teologal da esperança no São Google. E aí logo em seguida já trouxe toda a resposta, já veio aí. Então nós precisamos entender que, sim, a era digital nos trouxe muitos avanços, mas humanamente falando nos trouxe muitas situações preocupantes, porque às vezes o tempo de espera ele é diferente do tempo digital, do tempo de execução das nossas coisas. Então, por exemplo, o tempo de espera do perdão acontecer na minha vida. Às vezes o perdão acontece aqui, na minha cabeça, acontece no meu entendimento, mas o coração leva um tempo para perdoar. E esse tempo de espera me é angustiante. Por isso, eu tenho que orientar os meus sentimentos para que a minha espera seja produtiva e não destrutiva. Porque se eu alimentar o rancor ou a falta de esperança, aí eu posso cair num momento destrutivo. E aí o negócio complica, não complica? Esperar é uma arte. Esperar é uma arte. Então, eu preciso. É a maturidade da fé, ter essa esperança, né? Esperar realmente que aconteça aquilo que é bom no momento certo, né? Então, realmente, sem dúvida, é preocupante que a gente vai pedir ou vai perdoar alguém. Perdoei na cabeça, mas no coração não, porque realmente eu não esperei, né? Que nem comer uma comida crua ou tirar um fruto verde e querer comer, saborear o fruto maduro. Então, realmente é o tempo de espera, sem dúvida alguma. Amém. Então, esse é o programa Deus no Comando. Estamos aqui hoje na casa do Portal VIP Social, nessa parceria tão boa e tão bonita, onde foram nos abertas as portas para podermos também trazer essa notícia boa. Deus no Comando, estamos falando de esperança. E o nosso convidado é o André Vilela, um grande amigo, um grande parceiro aí, tanto do VIP quanto da comunidade Betânia, como também pessoalmente muitas missões do programa do Ministério Vida Plena. Eu ia dizer do programa Deus no Comando, também do programa Deus no Comando. Então fique ligadinho, mande, tem alguma pergunta sobre esperança? Manda, porque o André hoje é especialista em esperança, quer responder para você. Joinha para você. Ou então tem alguma experiência para partilhar, ou tem algo para nos dizer, mande sua mensagem, que a Márcia está ansiosa para também trazer a sua opinião, a sua pergunta, a sua informação. Nós vamos por um rápido intervalo e voltamos já já. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor alcançou. A alegria do Senhor é minha força.
você adquirir um produto da comunidade Betânia, você estará auxiliando a nossa comunidade a cumprir a missão do Padre Léo. A comunidade Betânia, ela abre as portas através da loja virtual para que Betânia esteja na sua casa. E você tenha desde um livro do Padre Léo, escrito pelo Padre Léo, pelo Padre Vicente, pelo Padre Lúcio, até uma camiseta, um acessório, para que você seja um outdoor de Deus na vida da sua família e de tantas pessoas. Você pode, com esses produtos e a partir do nosso carisma específico, ajudar muitas pessoas a encontrarem vida plena. Por isso, a comunidade, quando oferece um produto a partir da loja virtual, ela não traz só um produto por si só, mas ela traz um valor. Por detrás existe uma espiritualidade, existe uma virtude enraizada no carisma que um dia foi suscitado no coração do Padre Léo. Por isso, quando você compra um produto da loja virtual, você está ajudando na luta contra a dependência química e na promoção de vida plena. Então nos ajude, adquira um produto da loja virtual Betânia e seja sinal de Deus, de vida nova e de acolhimento na vida de tantas pessoas. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Só no Supercoque você faz um super rancho. É a compra do mês com economia de verdade. Preços imbatíveis de encher o carrinho. Faça já um super rancho. Vem pro Supercoque. Leite Santa Clara 0 lactose 1 litro, só R$ 3,49. Mescal 2.0 800 gramas, só R$ 8,98. Margarina Qualy cremosa 1 quilo, só R$ 10,48. Massa Orquídea 500 gramas, só R$ 1,79. Cerveja Serrana 350 ml, só R$ 1,69. Se beber, não dirija. Carrinho cheio com economia de verdade. Só no Super Rancho, no Supercoque. Os pés do rei, agora o mundo já não temerei. Sei que meu passado não importa mais, então eu não vou mais me preocupar. Confiante, livre eu caminharei, o meu fardo em ti descansarei. Não vou mais me preocupar, porque Deus no comando está. Deus no comando está. Programa Deus no Comando, hoje pelo portal VIP Social e também pelas redes sociais da comunidade Betânia. Que alegria tê-los conosco, todos juntos vivendo essa noite tão abençoada, tão especial. Estamos aqui então com o André Vilela, falando sobre esperança. Você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar o seu questionamento, você pode mandar a sua contribuição. Em que momento você decidiu, não, eu sou uma pessoa de muita esperança? Pois é, mas nós queremos ver e conhecer as pessoas que já nos estão enviando algumas mensagens, alguns recados, e a Márcia está num lugar muito legal aqui da casa, no nosso novo ambiente aqui no VIP Social. Márcia, com você, quem está aí conosco? Eu estou aqui na cozinha, né, acompanhando aqui as nossas mensagens, mas primeiro vou pedir licença para conversar com o Fábio. Fábio, o que nós teremos hoje? Bom, o prato da noite hoje será risoto de linguiça Blumenau, E com acompanhamento de repolho e salada verde. Aguardamos. Repetir? Pode, agora sim, com o microfone. Qual que será o cardápio da noite? O cardápio da noite será risoto de linguiça Blumenau, salada de repolho branco e roxo e saladas verdes. E essa composição? Bom, isso é para mostrar um pouquinho da nossa horta lá de Betânia. Uhum. A maioria dos produtos são todos lá da nossa horta, produzidos sem agrotóxico, todos orgânicos, e alguns são doados também. Que ótimo. E você já é especialista na área de gastronomia? Há muito tempo já eu faço comida, né? Em casa e também nos eventos da igreja. Ah, que ótimo, então. Eu vou agora ver o que os nossos espectadores estão nos
dizendo aqui... Ô, Márcia, vale lembrar também que... Olha que cesta bonita que foi montada ali, né? Com produtos da comunidade Betânia, com produtos naturais e que também uma alimentação saudável é um dos tripés da comunidade Betânia, não é, Márcia? Isso mesmo. A espiritualidade de Betânia, ela está baseada num dos pilares que é a alimentação saudável. E uma prova disso é a presença das verduras, dos legumes, da utilização de poucos condimentos também no nosso dia a dia, né? Você é convidado a visitar a comunidade Betânia pós-pandemia, verificar as nossas refeições, né? Que são sempre marcadas por muitas verduras. Ô, Márcia, antes de você ler os comentários do nosso povo aí, quero dizer que também ficar aqui nesse programa sentindo esse cheirinho de risoto, linguiça blumenau uma expressão de esperança muito forte. A gente precisa confiar na providência, né? Com certeza, nosso estômago está esperançoso de chegar a esse risoto. O Fábio vai ser convidado mais vezes, né, padre? Com certeza, com certeza. E a galera, diga, Fábio. Estamos aí, né? Amém. Márcia, o que a galera tá dizendo aí? Então, já temos muitos comentários a respeito do risoto. Mas, para além disso, padre, muitas pessoas que já nos acompanham comentaram, como, por exemplo, a Bárbara, nossa parceira lá da Santa Surpresa, ela comentou que esse tema, né, esperança, remete à história do Padre Léo, que o Padre Léo contava sobre o seu pai quando ele foi conhecer a comunidade Betânia, em que o Padre Léo já vislumbrava a comunidade, porém, que naquele momento ele só via eucalipto, né? Então ela se referiu a essa menção, a essa história. Nós também temos a Ana Piccoli, que trabalhou conosco, que foi da equipe de comunicação da comunidade. Saudades, Ana, um abraço. Obrigada pela sua colaboração. Temos também a Rosa Bianchetti. Bianchessi. Isso. Tua amiga também, né, padre? Isso. Deus no comando da nossa vida. O Jonathan, lá da comunidade, dizendo que nunca podemos perder a nossa esperança, porque Jesus está no nosso barco, ele que acalma as tempestades, isso é verdade mesmo, Jonathan. Nós temos a Amable e o William, que estão nos acompanhando também. Temos a Ivonete Feller de Souza, a Josi Santos Deolindo, a Zilma Pereza. Temos também o Ronan, que está falando que ele é fã do André Vilela. Olha, André. Ah, que bom, então. Temos também a Larissa Xavier, que está nos acompanhando. A Elida Costa Artioli, padre conhece? Minha Nossa Senhora, minha irmã. Isso, coisa boa, um abraço. Padre, acompanhando. A Caroline Comper, dizendo que também quer um risoto. A Salete Dunca. A Mariana Vargas Gesseli, amiga do padre também, amiga da comunidade Betânia. Agora as pessoas acho que se empolgaram pelo risoto, padre. Tá todo mundo contente aqui. Fiquem esperançosos e com água na boca, vai que, né? Aqui também pelo VIP Social a gente tem algumas pessoas participando. Nosso colega da imprensa, Jonas Ames, desejando sucesso ao padre, parabenizando pela iniciativa. Também temos a Maria do Carmo Peixer, que está nos acompanhando. A Roseli Venâncio, dizendo boa noite, Deus abençoe vocês. São essas participações nesse momento. Mais pessoas entrando, padre, mas depois a gente compartilha mais algumas experiências. Isso aí, muito obrigado, Márcia. E para essa galera que está contribuindo com a gente, está participando, mandando abraço agora com água na boca por causa do risoto, uma dica bem legal no quadro Top Trends, com a Tamires. Eu volto aí, padre? Oi? Eu volto aí? Não, daqui a pouco então teremos o quadro Top Trends com a Tamires. André. Fala, galera do Deus no Comando, mais um Top Trends na área. Esse quadro que sempre traz indicações, inspirações super bacanas e hoje não vai ser diferente.
Aí o programa falando sobre essa temática de esperança, pensei em trazer para você alguma sugestão que pode ajudar a alimentar a tua esperança, a não deixar desanimar, a não deixar se levar pela ansiedade, pelo estresse e tudo mais. Aí eu pensei, sabe uma coisa que é muito boa para ajudar a gente? É aliviar um pouco a carga, o excesso de informações que a gente recebe todos os dias, principalmente informações e mensagens e conteúdos negativos, né? Por isso, eu quero te convidar hoje a, quem sabe, fazer uma espécie de detox digital desses conteúdos que a gente recebe todos os dias, os perfis que a gente segue, as pessoas que a gente fica se comparando, as vidas que a gente fica se comparando, que a gente sabe que aquilo que se mostra na rede social às vezes não é bem a realidade, né? Aí pensando nisso, eu te trouxe hoje uma indicação de um perfil super bacana que tem aí essa pegada que eu tô falando de trazer boas mensagens. Eu tô falando do Razões para Acreditar. Lá no Instagram você vai encontrar @Razões para Acreditar. É um perfil já bastante famoso, bastante difundido, e ele traz justamente essas mensagens. Mensagens de pessoas que fizeram boas ações, mensagem de pessoas que, sei lá, aconteceram coisas inusitadas super legais e às vezes coisas muito simples do dia a dia que às vezes a gente deixa passar batido. Por exemplo, aqui uma postagem que eles fizeram recentemente que era: brasileira transforma redes de pescas descartadas no mar em produtos ecológicos para casa. Rede de supermercado dá emprego para a mulher que dormia no estacionamento da loja. E aí na legenda eles contam um pouco dessa história. Homem visita o Quênia para safari e acaba abrindo uma biblioteca para as crianças que conheceu lá. Então, assim, essa e outras histórias, esses conteúdos estão lá e você pode conferir esse tipo de coisa que nos ajuda a alimentar a nossa esperança e manter a gente sempre pra cima. Beleza? Essa foi a dica do Top Trends de hoje. Espero que você tenha gostado e até mais. Muito obrigado, Tamires. Esse foi o quadro Top Trends. Nós estamos aqui nesse programa Deus no Comando, em parceria com Vida Plena. Que alegria! Então, nós estamos juntos vivendo esse tempo de pandemia, estamos vivendo esse tempo de esperança mesmo, precisamos ter esperança. André, quando é que a gente identifica que uma pessoa perdeu a esperança? Padre, eu vou trazer duas passagens para que nós possamos entender. Discípulos de Emaús, eles ouviram que o Senhor foi morto no madeiro e eles voltavam para aldeias com esse sentimento, desânimo. Padre, derrota. Eles estavam arrasados, desanimados, derrotados. E hoje uma pessoa sem esperança, pelo desânimo, ela é jogada ao chão. E ela não tem forças de se levantar. Então, sem dúvida alguma, o desânimo afunda a esperança. Ela fica sem visão. Porém, por um outro lado, né, da palavra, os discípulos de Emaús eles estavam desesperançosos, desanimados, até que chega aquele tal forasteiro, né, o Jesus, e depois que eles reconheceram que era o tal Jesus. Mas o terceiro mistério do terço de hoje fala sobre a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Eles estavam lá no cenáculo com Maria, esperando, com esperança, a grande promessa de Jesus, que era a vinda do Espírito Santo. Como diz lá em Atos, o Espírito Santo veio em forma de fogo e animou mais ainda aqueles discípulos, ao ponto da evangelização chegar até hoje. E isso graças a esperanças que eles estavam lá junto com Maria, pedindo o Espírito Santo com esperança de que a promessa iria se cumprir. Aqui está, Padre, a grande chave de tudo. Esperança é isso, é fé, é acreditar que vai chegar o momento certo, aquilo que eu preciso, a minha necessidade. Agora, se passar só por um otimismo, não, isso vai dar certo, pode cair nessa preocupação exagerada e cair no desânimo, sem dúvida alguma. E aí o desânimo desencadeia depressão, baixa autoestima e doenças graves, né? Tanto espirituais quanto físicas. Então, assim, discípulos de Emaús, qual é a condição que eu quero estar hoje? Triste, desanimado porque o Senhor morreu?
mas ou como os apóstolos, esperando o Espírito Santo, animados, crendo na grande promessa. Eu entendo esperança como uma grande força dentro de nós, claro, orientada pelo Espírito Santo. A grande força, o hálito de vida que nos inspira é o Espírito Santo, mas a esperança é o que nos dá direção para seguir adiante, nos inspira a seguir adiante. Porque para você ter esperança, e aí não tem como separar as outras duas virtudes teologais, que são a fé e a caridade, para você só tem esperança quando você realmente acredita em algo muito profundo. E acreditar em algo muito profundo significa você viver uma fé muito profunda. Você acreditar em algo realmente que aquilo vai acontecer. E, claro, quando você acredita em algo com todas as suas forças, você luta, você faz acontecer. Quando você acredita no Evangelho com todas as suas forças, você faz a caridade, o amor acontecer. Na esperança de alcançar um dia a vida eterna. Que essa é a verdadeira esperança do Filho de Deus. Essa é a verdadeira esperança de quem busca viver uma vida de discípulo, de discípula do Senhor. Alcançar a vida eterna. Porém, a esperança é essa força que nos inspira a viver. Por exemplo, o Viktor Frankl, ele trata no seu livro Em Busca de Sentido um momento que me marcou muito comigo, me marcou muito. Ele diz assim que ele conheceu um dos amigos dele que estavam presos com ele no campo de concentração, e ele teve um sonho, uma revelação um dia à noite que num determinado dia eles iam ser libertos. E ele disse que até aquele dia ele ia lutar com todas as suas forças. Chegou tal dia, eles não foram libertos, pois no mesmo dia ele morreu. Porque a esperança dele era ser liberto naquele... E na mesma semana, eles foram libertos. Mas não aconteceu no dia que ele quis, que ele, de certa forma, foi revelado a ele, que ele sonhou, que ele disse que tinha sonhado, mas ele é inspirado, então olha como a esperança tem força dentro de nós. Ele estava fraco, ele estava com fome, estava sentindo muito frio, porque no campo de concentração, e realmente na Polônia, naquela região, era muito frio, e quando ele chegou naquele dia, ele entregou todos os pontos, e aí ficou. Perder a esperança realmente é sinal de derrota. E como hoje em dia facilmente se entrega os pontos. Por exemplo, eu vivia no seminário um tempinho atrás, e eu sempre fui motivado pelos desafios. Eu gosto de desafio, eu gosto de ser desafiado, eu gosto de ir atrás. Quando um padre ou meu pai mesmo dizia, porque você não consegue fazer isso? Porque você não vai dar conta? Meu amigo, eu deixava tudo, ia fazer só para mostrar que eu dava conta. Aí que dava conta. Aí que dava conta, e aí que dava vontade de fazer. Você, por exemplo, ele dizia assim, você não dá conta, vocês não dão conta de capinar todo esse jardim aqui, porque vocês são muito fracos, vocês não entendem. Eu disse, não dá conta? Espera aí. E aí nós ia fazer só para mostrar para ele que a gente dava conta. Mas muito esperto o pai, né? Claro. Ele dizia que não fazia para vocês fazer, padre. Claro, mas naquela época nós queríamos mostrar que, independente do que ele falasse, a gente iria fazer. Pois um dia eu passei minha época de ser seminarista e eu fui ser formador. E eu comecei a dizer assim para os meus meninos, eu duvido vocês fazerem uma coisa dessa assim. Eles assim, padre, na época frater, né? Frater, realmente eu acho que eu não consigo, não. Entregava uns pontos antes de tentar, antes de experimentar, antes de perceber até mesmo os dons que eles tinham, as potencialidades, nem com coragem de perguntar, mas como é que faz isso? Só diziam, eu não sei, eu não quero. E eu acho que isso é um grande impedimento para a esperança, não é? Eu não quero, eu não sei, eu não consigo. Por isso que eu trouxe, padre, essas duas passagens, discípulos de Emaús, que realmente eles estavam desanimados. E quando eu não tento, quando eu não... É por isso que eu digo, é frustração também, né? Ter um desafio. Então eu posso ser dois tipos de frustrado, né? Aquele que tenta,
mas não consegue vencer, ou aquele que cruza os braços e fica esperando algo acontecer. Mas não vai acontecer. Eu sempre digo, quando eu preciso de um milagre, eu preciso fazer ele acontecer na minha vida também. A esperança é isso, é a esperança que nos move. Hebreus 11:1 fala, a fé é o fundamento da esperança. Né? Então eu preciso alimentar a minha fé para que a esperança possa prevalecer, né? Esperar. Mas, padre, diante disso tudo, sem dúvida alguma, Maico falou sobre a aprovação, né? Diante de uma aprovação, eu preciso ser prudente para saber o tempo certo de parar, o tempo certo de silenciar e o tempo certo de receber, né? Então isso tudo faz parte da esperança, né? André, teve algum momento em que você quase perdeu a esperança? Padre, uma história que eu sempre conto, né, e Maico já ouviu, creio que o senhor também lembra. Davi, meu filho, né, há 5 anos atrás, desacreditado pelos médicos. E eu não perdi a esperança, mas a preocupação exagerada me paralisou. Me deu medo de que porque ele já estava quase sem vida, né? Mas todos os dias, durante 3, 4 vezes eu ia para a capela, me prostrava, rezava, dizia, eu sei que estás comigo, até um dia que eu disse que tu não estás mais comigo, Senhor. Né? Que eu disse para ele, né? Por que tu estás fazendo isso comigo? E o Jesus me respondeu, mas por que não contigo? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Já perdendo a esperança. E Jesus respondeu daquele jeitinho dele, como ele fala para todo mundo, né? Da forma que ele quer, que ele acha necessário. E Jesus respondeu para mim na hora, porque não era o meu psíquico que estava respondendo para mim, porque não era uma resposta que eu queria. E Jesus disse, mas por que não contigo? Estás imune de quê? Né? Se ele fosse dar continuidade. Por quê? Porque tu serve, porque tu trabalha, enfim. Então é isso. A esperança naquela hora ela foi resgatada, diante de uma provocação que eu fiz a Jesus, né? E sem dúvida, padre, eu já estava perdendo sim a esperança. Então foi uma grande experiência com Deus, e eu posso afirmar, nesses 18 anos, foi a primeira e até agora única conversa íntima que eu tive com Jesus. Eu nunca consegui ter, diante de um desespero, para resgatar a esperança, ter um filho quase morrendo, e finalizo dizendo, até hoje, os médicos não sabem o que aconteceu com o meu filho. A esperança, de certa forma, ela é um abandono, né? Ela é abandonar a sua própria vontade, a sua própria fé, muitas vezes, naquilo que você deseja, né? Porque o que Jesus te respondeu foi isso. Por que não você? E se acontecer, eu vou deixar de ser Deus por causa disso? Então, a continuidade de Hebreus 11:1 é a fé, o fundamento da esperança e a certeza daquilo que não se vê. Então, a esperança é um abandono, no fim das contas, de que embora as coisas não aconteçam como a gente quer, tudo vai acontecer da forma como deveria acontecer, que foi justamente o pensamento com o qual a gente chegou aqui hoje, de que a vontade de Deus prevalece acima de tudo e nem tudo aquilo que a gente gostaria que fosse e que é o fundamento da nossa esperança vai acontecer. Mas a certeza de que o que acontecer, se entregue nas mãos de Deus, vai acontecer da forma como deveria ser. Até porque uma das coisas que eu mais gostei no filme A Cabana foi porque nós somos muito visuais. O ser humano é muito visual. E o homem e a mulher do Ocidente são muito visuais. E no filme deu para visualmente deu para constatar que nós temos a visão limitada das coisas. E nós temos, porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. E na maioria das vezes nós olhamos sempre condicionados pelas nossas próprias razões e pelos nossos próprios medos e pelas nossas próprias feridas. E quando a gente está a ponto de perder a esperança, é porque, no fundo, nós não nos colocamos nem no lugar do outro, nem no lugar de Deus, e nem para entender direito o que a nossa dor está dizendo. E porque, veja, uma das coisas que nos motivou a falar de esperança foi esse tempo de pandemia, né? Para quantas pessoas se reinventaram na pandemia, estão hoje vivendo bem como marido e mulher, com os seus filhos, aproveitando o seu tempo, aproveitando para estar em casa, aproveitando para se reinventar no trabalho. Quantos que perceberam que, outro dia eu ouvi uma amiga de Betânia dizendo, meu Deus, eu comecei a trabalhar em casa e percebi que, trabalhando em casa, eu consigo dar conta do que eu faço, assistir série e ainda fazer minha comida.
porque normalmente almoçava fora, por causa do trabalho, porque era longe e tudo mais, e conseguiu dar conta. E sobrou tempo, ela falou. Eu consegui até ler, que fazia tempo que eu não lia mais. Então, para muitos, a pandemia, ela foi um tempo de choque, né? De mais destrutiva, porque não quiseram abrir mão e se reinventar. Talvez estavam fechados como os discípulos de Emaús, que você mesmo citou antes, né? Aí, então, o segredo talvez da esperança é esse abandono que o Michael trouxe à vontade de Deus, abandono aos cuidados de Deus, abandono nessa confiança, nessa fé, que é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que nos são reveladas no coração pela força do Espírito. Eita, continuamos falando de esperança. Márcia, tem gente aí contribuindo com a gente? Sim, padre, muitas pessoas entraram agora. Vou relembrar algumas aqui. O Leonardo Nascimento, do grupo Vida Nova, lá de Bombas. A Cleide Pache, dizendo boa noite, Deus renovando nossas esperanças. A Luciane, lá de São João Batista, nossa amiga de Betânia, sempre presente. Um abraço, Lu. Temos também a Laíde Antunes Crepaldi, dizendo que está com saudades das missas do recanto lá na comunidade Betânia e também dos retiros. Temos a Onélia Puel Vargas, a minha sogra, um abraço para ela que está nos acompanhando. A Patrícia Miller, nossa discípula em missão lá da comunidade Betânia, da cidade do Padre, lá de Botuverá, né? Um abraço para todos de Botuverá que estão nos acompanhando. A Andressa Vipel, um abraço, Padre, sucesso. Um abraço também para o meu amigo querido André. Deus os abençoe. Andressa Vipel? Isso. É minha irmã. Como é que ela diz meu amigo? Não sabia, então seja acolhida também. O Fábio Alves, o Ronan, do Ministério, também mencionando o Romanos 5, a esperança não engana, né? Reforçando o que o Michael falou. O Clóvis, Cléser Ferraz, desejando boa noite a todos nós. A Ana Piccoli, lembrando que para ela a esperança é não parar de lutar nunca. A Josi Santos Deolindo, falando que a esperança é vermos uma oportunidade positiva em tudo que nos acontece. Olhar a graça que estamos vivendo em meio à pandemia, pois em nossos lares podemos estar cada vez mais unidos para orarmos juntos, louvando e agradecendo a Deus em família, que é uma dádiva de Deus. Nós temos também a Juliana e seu esposo Edivandro, que trabalham conosco lá na comunidade, no setor de projetos. Nossos amigos lá de Guarapuava, Padre, o Ademilson e a Jaqueline, Opa, um abraço nos acompanhando. Vocês. O Edson da Silva, a Luciana Gonzaga, o Edson da Silva, dizendo que já está com saudades, pedindo para o Padre ir visitar eles. A Ju aqui agradecendo, dizendo, agradeço a todos os dias a Deus por permitir fazer parte da família Betânia. Amo muito. Ó, a Andresa já respondeu, André. Falou, irmão, kkk. É assim que a gente descobre as coisas, né, André? Viu? Meu amigo, ela não deixa de ser minha amiga também, né? Minha irmã, olha, me aturou muito, né? Que bom. Ela sempre teve esperança em mim. Nunca desistiu. Louvado seja Deus, Minha esposa também. Ainda bem. Amém. Amém. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fiquem ligadinhos aí conosco. Tu és minha salvação. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Tu és minha salvação. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor.
Só no Supercoque você faz um super rancho. É a compra do mês com economia de verdade. Preços imbatíveis de encher o carrinho. Faça já um super rancho. Vem pro Supercoque. Leite Santa Clara 0 lactose 1 litro, só R$ 3,49. Nescau 2.0 800 gramas, só R$ 8,98. Margarina Qualy cremosa 1 kg, só R$ 10,48. Massa Orquídea 500 gramas, só R$ 1,79. Cerveja Serrana 350 ml, só R$ 1,69. Se beber, não dirija. Carrinho cheio com economia de verdade. Só no Super Rancho, no Supercoque. A Vistoria Automotiva oferece praticidade e segurança para seus clientes. E a Olho Vivo Vistorias, com mais de 3 milhões de laudos emitidos, possui os requisitos técnicos exigidos pelos órgãos públicos de trânsito. Em caso de transferência de propriedade ou município ou regularização, o veículo é analisado conforme as resoluções vigentes e base de dados oficiais, sendo emitido um laudo com o resultado, dados e fotos do veículo. Em caso de compra de um usado ou seminovo, é verificado se o veículo não é clonado ou possui adulterações, gerando um laudo com todo o histórico e procedência do seu veículo. Faça sua vistoria e evite prejuízos financeiros. É segurança para quem compra e tranquilidade para quem vende. Olho Vivo Vistorias. Segurança e confiança é aqui. Programa Deus no Comando, aqui pelas redes sociais da Comunidade Betânia e também pelo portal VIP Social. Quem está cantando conosco é o Ministério Vida Plena. Isso aí, padre, estamos juntos mais uma vez. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Eu gosto de fazer um jabazinho de vez em quando. Por favor. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, @Vida Plena Betânia, no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Curta as nossas músicas lá no Spotify também. Tem clipe, né? Não tem? Tem clipe tem no clipe? YouTube. Temos 3 clipes no YouTube, mais 3 lyrics vídeos, completando 6 Uau. músicas aí do álbum Verdade. Meu cabelo estava diferente, mas enfim, pode acompanhar que está muito bom o material. São 3 músicas inéditas, né? De autoria própria do Ministério, né? São 6 músicas autorais ao todo, né? No EP. Mais os clipes. E mais os clipes são todas músicas autorais próprias do Ministério. Fala o nome pra galera das músicas. Temos o clipe, primeiro o clipe lançado da música Deus no Comando. Depois temos a música Muralhas, com o nosso amigo Diego Fernandes participando da música e do clipe. Temos a música Derramar de Minha Alma, que é uma canção que a gente acabou de cantar aqui agora. Sangue Derramado, cantamos na saída do outro bloco. E a Mais Bela Criação, que é uma das músicas mais tocantes aí, que também tem clipe, fala aí muito de Nossa Senhora, né? Homenagem a Maria também. Vocês, Deus no Comando, vocês retratam muito no clipe, vale a pena vocês assistirem, porque a música Deus no Comando vem nos ajudar a rezar nesse tempo de Setembro Amarelo. Exatamente. Hoje mesmo a gente fez uma postagem na nossa rede social falando um pouquinho desse momento, né, do Setembro Amarelo. O clipe da música Deus no Comando fala muito disso, né? Ele é todo voltado para essa temática da prevenção ao suicídio e de que com Deus no comando tem jeito, né? Por isso que é importante que você acompanhe, né, no nosso canal no YouTube. Lá a gente fez uma postagem, lá tem os links nas nossas redes sociais, no Instagram também. Segue lá, escuta, reze com essas canções, que com certeza Deus vai estar no comando da sua vida através disso. Amém. Esse é o programa Deus no Comando e nós estamos falando de esperança. O que esperar nesse tempo? O que esperar de Deus? O que esperar da nossa vida? O que esperar? Pois é, mas André, Deus no Comando quer saber. Nós temos um quadro que agora você vai ser colocado na parede aí para nós. Roda a vinheta aí. Deus no Comando!
O quadro Deus no Comando Quer Saber é uma bateria de perguntas que nós vamos fazer bate-bola, jogo rápido com o nosso amigo André Vilela, que no fundo as perguntas vão falar também de esperança. Deus no Comando Quer Saber, DNC quer saber uma pessoa que te inspira. Padre, dentro do âmbito religioso, sem dúvida alguma, saudoso Padre Léo. As pregações e, enfim, Padre Léo me inspira e muito, e muito. E claro, e fora do âmbito religioso, como eu fui esportista e gosto muito desse cara, Michael Jordan, tanto dentro da quadra como fora, é um cara incentivador, um cara que sempre colocou muita esperança nas pessoas de serem como ele. Olha só. Algum fato em especial, não? Por eu jogar basquete, ele... do Michael Jordan? Isso. Tem um livro dele que diz assim, ó, nunca deixe de tentar. Seria a próxima fantástico. pergunta. Um livro, é esse? Não. É um livro bom também, mas aí tem um livro... Esse pode ser no âmbito não religioso, então. Sem dúvida alguma. Então, um livro. O primeiro que eu li há uns 15 anos atrás, Só Deus é a Resposta, do Márcio Mendes. Fantástico esse livro. Claro, diante de tantos outros que eu já li, Raniero Cantalamessa, tantos, né, bons, mas esse foi o que eu precisava naquela hora. Quando só Deus é a resposta. Anota aí para você ler, viu? Anota aí para você procurar. Quando só Deus é a resposta, do Márcio Mendes. Isso aí. Uma passagem bíblica que te marca, que te inspira. João 8,32, sem dúvida alguma. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus, a nossa esperança. Ô glória, louvado seja nosso Deus. Um sonho a ser realizado. Sonho a ser realizado, Padre. Vamos ao basquete novamente. Sentar num ginásio da NBA e assistir um jogo com o meu filho, com a minha esposa, com a minha filha. Quem quiser ir junto, né? O meu sonho é eu assistir um jogo da NBA, sem dúvida, acompanhando desde pequenininho, pai jogador e eu também, então, sem dúvida alguma, assistir um jogo da NBA. Ô glória, louvado seja Deus. Uma viagem. Sem dúvida. Não. Para os Estados Unidos, não. Eu sempre faço assim, âmbito religioso e âmbito não religioso. O sonho é assistir um jogo da NBA, né? Sim. Mas a viagem, sem dúvida, Terra Santa. Conhecer aonde Jesus pisou, aonde aconteceu, essa é a viagem dos meus sonhos. Louvado seja Deus. E um conselho para essa galera que está em casa, pode ser sobre esperança, mas uma coisa que... André, você é um grande pregador aí, que no meio da juventude, para os casais aqui na nossa região, o pessoal tem um carinho e um amor muito, muito forte na sua pessoa, na sua pregação, naquilo que o Espírito Santo faz através de você. Hoje, naquilo que te vem ao coração, se você pudesse dar um conselho para essa galera que está acompanhando a gente, que vai assistir essa live, que está nos acompanhando ao vivo, o que você diz para eles hoje? Eu gosto muito dessa frase. Quando acabar o vento, reme. Então, diante de tudo que nós estamos vivendo, Padre, nesse isolamento social, diante dessa pandemia, 30% cresceu o índice de suicídios e 30% também a separação entre casais. Então, o que eu quero dizer, não existe outra esperança, como diz aqui em Romanos 5, a esperança não decepciona. Ou seja, quem é a nossa grande esperança hoje? É Jesus. E como manter, Padre, essa esperança acesa, em chamas, é estando em dia com Deus. Então, por favor, vida de oração. Vida de oração. Se prostrar, mesmo que por muitas vezes não tenha mais a esperança, esteja cansado, dobre os teus joelhos, abra a tua Bíblia, reze o teu terço, faça a tua adoração. Olha, São Luís de Montfort deixa 3 grandes riquezas, conselhos e riquezas para nós. Primeiro, Eucaristia. Ela renova a esperança. O segundo, que o São Luís de Montfort diz, devoção a Maria, aquela que nos trouxe a esperança e conhecer a vida dos santos. Porque através dos santos, se eles conseguiram, nós também conseguimos. Então é isso, não desista da tua vida, não desista das pessoas que estão ao teu redor, não desista da tua família, não desista dos teus estudos, não desista do teu trabalho, não desista. Reme, reme e reme. E quando acabar o vento, reme mais um pouco. Isso mesmo. Isso. Que bom, que bonito, André. Que essa inspiração sirva para você, jovem que está em casa, para você, família, que essa inspiração sirva para você que nos acompanha e quer viver
e com certeza experimentar a vitória nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. É tempo de renovar-se, é tempo de reafirmar a esperança. Esperar não significa cruzar os braços Exatamente. e simplesmente ficar esperando que o milagre aconteça por vontade própria, por vontade do Senhor. Não. Esperar significa lutar, você não desistir, você seguir em frente, você fazer a sua parte, né? Brincava vindo para cá dizendo assim, ó, o programa é Deus no comando e não Deus faz tudo. Ou seja, se Deus está no comando, quem faz não é Deus. Ele só dá a direção. Mas quem faz somos nós. Nós temos que seguir o comando dele. Essa é a inspiração. Essa inspiração. Nós temos que usar de tudo aquilo que nós podemos e de toda a nossa força, mas Ele nos dá o comando e nos dá a inspiração para vencermos as adversidades, para vencermos as batalhas, para vencermos o mal, para vencermos tudo que está ao nosso redor. Muito bem, André, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por juntos termos, o programa está quase ao fim e, claro, nós gostaríamos de continuar conversando e conversando muito mais, mas permaneça aqui conosco. Gostaria e quero que você daqui a pouco faça um momento de oração, nos ajude a rezar um pouco também nessa noite. Mas antes, André, tem um outro quadro inédito no programa Deus no Comando, que se chama Me Ajuda, Padre. E eu quero... Vamos lá, então, gente, nós temos um quadro novo no programa chamado Me Ajuda, Padre. O que é esse quadro Me Ajuda, Padre? Nesse quadro, você que está em casa vai gravar um vídeo, ou pedir para alguém gravar para você, ou um vídeo selfie, pode ser, fazendo uma pergunta, diante de uma dúvida, diante de um questionamento que você quer fazer em relação ou à igreja, ou então a sua vida de oração, ou então sobre alguma situação que você está vivendo aí, bem delicada, e você vai enviar para nós através das nossas redes sociais. Você pode enviar aqui para o e-mail do Portal VIP Social, então da Comunidade Betânia, pelo Instagram da Comunidade Betânia, ou pelo Facebook da Comunidade Betânia. Envia pra gente e diz assim, ó, põe a hashtag Me Ajuda, Padre, programa Deus no Comando, e aí, ou então programa Deus no Comando, que a gente vai entender que é a sua pergunta para esse momento que nós estamos vivendo aqui. Tá bom? Então nós já temos duas perguntas, dois Me Ajuda, Padre para hoje. Então solta agora o videozinho Me Ajuda, Padre. Vamos, gente, hoje é nosso primeiro programa, então a equipe técnica está aí se esforçando o máximo para dar certo, com certeza. Então vamos lá. Enquanto isso, Márcia, enquanto o programa Me Ajuda, Padre ainda a nossa vinheta ainda não aparece, eu quero que você diga para nós quem que está interagindo conosco aí. Então, Padre, conosco também está a doutora Miriam Manica, nossa amiga de Betânia, sempre presente. Há um mês atrás nós tivemos uma live bem interessante com ela, falando sobre a pandemia, com o padre também, falando sobre a experiência do Covid, né? Sim, partilhamos um monte sobre como foi tenso viver essa experiência de Covid, mas também não perder a esperança nesse momento. A gente passa mal, mas a gente reza mais. É bom a gente reza mais. Ela sempre muito presente conosco, né? A Patrícia Miller, a Pati, lá de Betânia, dizendo que está com saudades, estamos unidos em oração. Também temos o meu pai, o Agostinho Peixe, me acompanhando o padre, o André, o ministério, todo mundo, a minha irmã Marcela também. Nós recebemos já 2 testemunhos aqui, padre. Posso compartilhar? Olha, por favor. O Clóvis Cléser Ferraz compartilha o seguinte: tem um testemunho, eu e minha esposa. Tivemos um encontro com Jesus em um retiro de casal, realizado em São João Batista, na comunidade Betânia, onde chegamos sem esperança nenhuma. A partir da experiência com Jesus, a experiência do nosso casamento foi sendo restaurado. Deus seja louvado.
Amém. Para sempre seja louvado nosso Deus. E a Débora Cardoso também compartilhando que o programa está maravilhoso. Esperança é um ótimo tema para todos os dias, especialmente para hoje. Amando essa nova parceria. O Rafael Fogaça também entrando aqui, desejando que Deus abençoe o padre, o André e todo mundo que está realizando o programa. A Yolanda Campos também dizendo que dupla abençoada. Temos muitas pessoas, aqui está chegando mais, a Cleide Pache dizendo que esperança é que todos, é o que a comunidade de Betânia oferece em todos os recantos, especialmente em Guarapuava, onde a comunidade acolheu seu namorado Felipe. Amém. Amém. Ô Márcia, antes de você continuar lendo os nossos comentários dos nossos amigos aí, amigas que estão interagindo conosco no programa, eu quero que você vá buscar um recebido da semana, né? Um recebido do dia, porque também no programa Deus no Comando nós queremos dar esse espaço para você. Vai lá, Márcia, busca para nós enquanto eu falo como que funciona. Você vai mandar, se você quiser, do lugar que você quiser do Brasil. Se for aqui perto também não tem problema, pode vir entregar pessoalmente. Você vai poder enviar algo que é fruto do seu trabalho, ou então você gosta muito. Se quiser ser um presente para o convidado, um presente para o padre, melhor ainda, tá bom? Olha só que graça, gente. Gente, esse é o endereço por quem você vai enviar. Olha, o recebido da semana é esse bolo feito pela Kátia, amiga de Betânia, aí em São João Batista. Olha que graça, o programa Deus, com a logo do programa Deus no Comando, porque nós queremos também comemorar essa parceria, né, junto ao portal VIP Social, à comunidade de Betânia, um bolo lindo, maravilhoso, e aí você pode também seguir o exemplo da Kátia e enviar alguma coisa para nós, André, não pode? Pode, eu tenho esperança de comer esse bolo hoje. Então já vou entregar aqui para os... Boa, é pro convidado? É pro convidado. Não tem nada de personalizado e tudo, ó, Kátia, parabéns, que capricho. Deus abençoe, Kátia. Será para todos os convidados do programa. A gente vai repartir. Entendi, convidado, eu pensei que era só convidado. Não. Para todos os convidados do programa. Você pode procurar a Kátia também nas redes sociais. Está aqui tem Kátia Zunino Doces e Salgados aí, ó. Fica o convite para você. Então siga o exemplo da Kátia. Você pode mandar para o contato do VIP Social que está aparecendo na sua telinha aí agora. E aí você já tira um print para você não perder o endereço, claro. E já pode fazer uma lista de coisas para mandar, que nós vamos ficar felizes. E vamos anunciar você aqui também no programa Deus no Comando. E eu quero aproveitar esse momento dos recebidos e agradecer. Agradecer a todos os que estão colaborando conosco para que esse programa aconteça. Primeiro, quero agradecer ao VIP Social, a toda a parceria, ao Júnior, ao Lucas Luan, né? Luan Lucas, a Natália, muito obrigado, estão aqui por detrás das câmeras contribuindo conosco, por todo o carinho, por toda a atenção para conosco, para a amizade. O Júnior nessa parceria, o Júnior está na parte técnica, está correndo para um lado para o outro, fazendo das tripas coração também para poder fazer com que o programa esteja próximo de você e acontecendo aqui. Quero agradecer também a tantas pessoas que já colaboram conosco há mais tempo, a Celebração Paramentos, a Dime, aqui de Nova Trento, que sempre contribuem conosco com o vestuário, para que a gente esteja bonito sempre para estar nas telinhas também. Quero agradecer a Bold Acrílicos, lá de Araguá do Sul, que nos deu esse bonita logo aqui, ó, que chique, né, gente? É uma alegria enorme poder contar com vocês. Esse painel todo foi feito também pelos Paloski, materiais de móveis para banheiros, lá de Botuverá. Toda essa plotagem pelo Fábio, amigo de Betânia, também da Company Visual. É uma alegria muito, muito grande poder contar com tantos amigos. Isso tudo é formado porque muita gente doou. Hoje mesmo, essa mesinha, fui buscar lá no Móveis Daniela hoje, é uma alegria muito grande poder contar com eles e dizer assim, olha, gente, são parceiros mesmo. Hoje o meu primo também, o Thiago, da Maestre Esquadrias, também nos deu uma força para afirmar também bem o nosso
aqui o nosso cenário, né? E tantas outras pessoas agora que contribuem conosco, a comunidade Betânia que abre as portas, faz isso conosco, o Elvis que veio da técnica, o Rafa que pintou a parede aqui, o Fábio foi eletricista, foi um factotum, né? Foi um faz tudo, a Márcia, a Érica que estão aqui conosco, sempre colaborando conosco, e o Ministério Vida Plena também, sempre de coração aberto, se colocando à disposição. O Elvis que veio correndo hoje nos socorrer com o som. Então a todos nosso muito, muito obrigado. Não quero esquecer de ninguém. Muito obrigado. Se o padre esqueceu alguém, perdoa o padre, mas depois puxa a orelha do padre, o padre fala depois, tá bom? No próximo programa. Mas olha, André, quanta gente que nos dá esperança. Veja, essas pessoas contribuíram conosco e nos dão esperança para poder levar a palavra de Deus para frente. Quando o senhor comentava sobre as pessoas que nos ajudaram a esse programa, ajudaram vocês nesse programa, foi a grande confirmação, padre. Porque se essas pessoas também não tivessem esperança que isso tudo é válido, elas não iam ajudar. Padre, eu sou um pai de família, eu trabalhei o dia todo hoje, eu tenho 2 filhos em casa, tenho esposa. Se eu não tivesse a esperança de que isso aqui é uma ação de Deus, eu também não ia sair de casa. Os retiros que nós passamos, se eles aqui não tivessem a esperança, também não viriam. Então isso é um grande sinal, é uma grande confirmação de Deus. Eu, quando vejo uma mulher grávida, padre, eu sempre digo, meu Deus, olha só. Deus não desistiu da humanidade, Deus não desistiu de seus filhos. É um sinal de esperança, né? Esperança, Deus permite ainda. E isso é uma grande esperança, né? E olha só, termino dizendo, esperança significa ter fé na fidelidade de Deus. É verdade. Ter fé na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Tem aquele... Sempre vai cumprir a sua promessa. Sempre, sempre. Da parte de Deus é 100%. Aquele adesivo, Deus é fiel, eu poderia colocar embaixo para mim. E você, André, é fiel? Acredita na esperança? É isso. Muito obrigado. Me lembrava, enquanto você falava, também de outras pessoas que colaboram conosco, né? A própria parceria com a TV Evangelizar. Esse programa vai continuar com essa parceria, talvez na próxima quarta, ou então na seguinte, já será transmitido também pela TV Evangelizar. Queremos agradecer a eles. Mesmo a Fran e a Tamires com os quadros que contribuem conosco. O Tiago Beltrán, que tinha o quadro excelentemente, vai continuar contribuindo conosco também a partir das redes sociais, estará enviando aí os vídeos dele para que nas redes sociais a gente fomente. Então a gente quer contar com você também. Você faz parte do Deus do Comando, você vai ajudar o programa Deus do Comando a acontecer. Divulgando, curtindo, mandando para que a gente tenha recebidos, mas mandando também a sua opinião e rezando por cada um de nós. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado por tudo aquilo que você já tem feito. E a nossa maneira de agradecer é rezando, André. É o que nós mais sabemos fazer. É o que nós temos de mais precioso para oferecer hoje. Eu poderia ter ouro, ter prata, eu poderia ter diamantes, poderia até dar 1 milhão, 2 milhões, a pessoa até ficaria feliz. Eu ficaria feliz em receber 1 milhão. Mas eu não estaria dando tudo. Agora, quando eu dou Deus, quando eu dou Jesus, quando eu levo uma pessoa para Deus, quando eu levo uma pessoa para Jesus, eu estou dando tudo. Olha que grande é a nossa responsabilidade. E é um sinal de esperança mesmo, porque quando nós confiamos na graça de Deus, quando nós deixamos a nossa rotina e com esperança acreditamos que um programa como Deus no Comando pode alcançar o coração de alguém e talvez tirar, desculpe a expressão, mas tirar alguém da forca, ou então renovar a vida de alguém, para alguém que perceber que é luta, que é desafio, que a vida é batalha, mas que Ele está no comando, aí a nossa vida toma uma outra direção. Quando gente dá a Deus, nós damos tudo, o nosso melhor. Porque se dependesse só de mim, dos meus sentimentos e só daquilo que eu tenho para oferecer, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, é muita coisa já, mas não é tudo. Nós só conseguimos dar tudo quando damos Deus.
Ajude-nos a dar Deus hoje, André, nesse momento. Para que nós possamos finalizar, como o Padre falou, dando esperança, dando vida, dando a salvação, próprio Jesus. Eu quero te convidar, tu que está aí na tua casa, eu não sei como que está a tua história, mas eu quero te falar de uma mulher, para nós começarmos a orar, a rezar. Uma multidão pegou uma mulher em adultério, arrastaram ela até a praça onde Jesus estava. Eu amo de paixão, João 8, eu amo de paixão essa passagem. Aquela mulher, por algum motivo, ela se tornou uma mulher adúltera. Claro, não justificando, mas eles levaram essa mulher para a morte, para ser apedrejada, e sem saber levaram ela para a vida, para a esperança, para Jesus. E hoje é o que nós queremos fazer. Primeiro nos levar a Jesus, depois levar também a tua casa para Jesus. Jesus disse: ei, ninguém te condenou, vai, não torne mais a pecar. Mas antes Jesus se abaixou, se nivelou aquela mulher, olhou nos olhos, levantou. É isso, Ele quer te levantar hoje, Ele quer renovar a tua esperança, independente de como tu esteja. Uma doença física, uma doença espiritual, eu quero que tu se prostre aí na tua casa, feche os teus olhos, receba o que nós queremos te dar, a força do Espírito Santo, para que a tua esperança seja renovada. Faça isso, estamos aqui com um sacerdote, estamos aqui com irmãos, todos de oração, e nós queremos hoje interceder pela tua história, pela tua vida. Quem sabe tu esteja hoje cansado, machucado, desmotivado, desanimado, como nós falamos, como aqueles discípulos de Emaús. Então receba a nossa oração. Quero convidar o Padre a estender as mãos sacerdotais aí para a tua casa, para a tua história, para a tua família, para o teu trabalho. Faça isso, reze, feche teus olhos. O Padre vai orar, a música vai cantar: eu te levantarei, filho amado. Toma posse disso, tu és um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Isso é uma palavra prática do André, mas para que tu entenda, toma posse, tu és um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. O Senhor quer renovar a esperança do teu casamento, o Senhor quer renovar a esperança da tua história, do teu estudo. Deixa o Senhor tirar esse complexo de inferioridade, esse sentimento de suicídio. Deixa o Senhor te libertar desse vício, dessa dependência. Sim, Ele tem poder e Ele quer fazer isso por ti, porque tu não nasceu para se arrastejar, ou ser caído, ou desanimado, não. Tem um propósito na tua história, por isso que tu estás aí nos ouvindo falar sobre esperança. Ela é a única que não decepciona. Faça isso. Feche teus olhos e reze conosco diante dessa música, diante do Padre. Feche os teus olhos, se prostre aí, abra a tua Bíblia, pegue a tua cruz, faça essa atitude de fé e ouça o que o Senhor vai sussurrar no teu ouvido: eu te levantarei, eu te levantarei. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. É para ti que está nos ouvindo, nos assistindo. Filho querido, eu te levantarei. Pode sentindo a unção do Espírito Santo repousar sobre a tua história. Pode sentir o teu coração arder. Esse calor no teu corpo é a ação do Espírito Santo. Sim. É o que o Senhor coloca no teu coração. Pessoas prostradas, adorando e pedindo, clamando o Espírito Santo de Deus. Teremos muitos testemunhos. Pessoas levantadas pelo amor de Deus, pela misericórdia, pela unção do Espírito Santo. Toma posse desse momento de oração, da cura, da libertação. O Senhor quer restituir a tua força. Te atrairei a mim, te darei novas vestes, nova vida, novo ânimo.
Santo, Pai querido, Pai amado, Deus de bondade e misericórdia, alcança esses teus filhos e filhas, alcança, Senhor, esses que hoje querem, desejam renovar a sua esperança no amor e na fé, querem, Senhor, serem renovados pela força do teu Espírito. Batiza-os no teu Espírito, inflama-os com teu Espírito, que o hálito de vida, Senhor, inflame as suas narinas e possa infundir em cada um e cada uma vida nova, renovando, Senhor, o dia, renovando, Senhor, a alma, renovando, Senhor, esta noite, renovando o seu coração, renovando tudo aquilo que eles trazem no seu interior. Vem, Espírito Santo de Deus, com toda a força, todo o poder, tu que esquadrinhas o interior, tu que esquadrinhas o íntimo mais íntimo de cada um, Senhor, sobre todos os desanimados, aqueles que se sentem derrotados da vida, hoje, pela alegria e pela força, tu que fazes nova todas as coisas, tu que fazes nova todas as coisas, renova a esperança desses teus filhos e filhas. Pai, levanta esse teu filho, Pai, levanta essa tua filha, pois, Senhor, na força da tua palavra, na força do teu Espírito, sim, nós somos mais que vencedores. Toma-nos no teu colo, Senhor, e no teu colo dá-nos o teu abraço misericordioso, amoroso e fiel. Suas forças te atrairei a mim, te darei novas vestes, filho amado. Restituirei suas forças, te atrairei a mim, te darei novas vestes, filho amado. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, por São José, que é nosso protetor, os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e o servo de Deus, Padre Léo. O Senhor Todo-Poderoso esteja acima de vós para iluminar, ao lado para acompanhar, atrás para defender, abaixo para sustentar, à frente para guiar e no coração, para vos ensinar a amar e testemunhar o amor que vem do próprio coração de Jesus. Ele vos abençoe, guarde, proteja, ilumine e conduza. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Estamos juntos aqui no programa Deus no Comando, parceria entre a Comunidade Betânia e o portal VIP Social, também com a TV Evangelizar. Logo, logo estaremos lá também nessa bonita parceria. E agora parece que vai dar certo. Me ajuda, Padre! Boa noite, Padre, tudo bem? Padre, me ajuda, eu tô com uma dúvida. Eu queria saber a diferença entre presidir, celebrar e co-celebrar a Santa Missa. Obrigada. Opa! Presidir, celebrar e concelebrar a Santa Missa. Você sabe a diferença, André? Pergunta para o padre, né? Fala aí. Co-celebrar, vou começar pelo mais fácil. Co-celebrar quando tem vários padres. Mas existe aquele que vai presidir e os outros vão co-celebrar. Isso. Celebrar eu não sei. Então, celebrar é a celebração. Todos celebram a Santa Eucaristia. A missa é uma grande ação de graças. Então, quem celebra? Todos nós celebramos juntos. Agora, dentro de uma celebração, existe realmente o presidente da celebração. Normalmente, é aquele que conduz a celebração. O que inicia, numa Santa Missa, por exemplo, ele entra, ele faz a saudação inicial, Pai, Filho e Espírito Santo, motivo, ato penitencial, o glória, aí faz a oração da coleta, reunindo todas as intenções. Aí ele pode, se tiver um outro padre, concelebrando o mesmo, e aí já diz a palavra, celebrando com ele, porque antigamente era assim, os padres não podiam celebrar juntos. Antigamente cada padre tinha que celebrar a sua missa e no seu altar,
Por exemplo, lá no seminário de Corupá, eu fiquei impressionado quando atrás da sacristia, eu ia lá e tinha lá atrás mais 6 altares, porque eles eram os 7 padres. O reitor ele celebrava no altar mor, que era da igreja principal, e todos os outros, com o seu coroinha, celebravam cada um no altar diferente. E naquela época a missa ainda era de costas, se rezava em latim. Ai do coroinha que não falava o latim, em latim as respostas direito. Então, os meus tios, mas de juventude acumulada, eles contam, né, foram seminaristas, contam que às vezes levaram algumas nos dedos, porque eles não sabiam responder o padre em latim. E então, hoje, e aí com o Concílio Vaticano II, foi permitido que o padre concelebrasse a Santa Eucaristia. Então, é o padre vivendo, é a persona Christi que está celebrando também a mesma Eucaristia. Por isso que, durante a consagração, no ofertório, os padres eles impõem as mãos também. Eles proclamam a oração de bênção também. Não tão na voz alta como o presidente da celebração, mas eles impõem as mãos também. O presidente da celebração ele pode permitir que o concelebrante proclame o evangelho, até faça homilia. Às vezes em Betânia, quando nós estamos mais padres, um preside a Santa Eucaristia, o que conduz a Santa Eucaristia, e pode permitir que outro faça a reflexão. Como também o padre pode abrir uma exceção, permitir que um diácono faça a reflexão. Ou então alguém que seja muito próximo, a liderança da comunidade também faça essa reflexão. De forma ordinária, deve ser o presidente da celebração, mas pode também acontecer essas exceções. Então, quem celebra a Eucaristia? Todos nós que participamos. Quem preside? É o padre que toma a frente e conduz a celebração. Normalmente ele está vestido de casula, ele está vestido diferente dos demais. A casula é aquela veste mais bonita, toda colorida, que vai por cima. Os demais padres normalmente usam mais só a estola. Estola também, aquele aparato, vamos dizer assim, aquela veste que você coloca por entre o pescoço e ela desce na frente, né? E então, quem concelebra é aquele que está junto, celebrando a mesma Eucaristia no altar, junto com um outro sacerdote ou um diácono, um ministro ordenado que também concelebra com o presidente da Eucaristia, né? Porque daí não precisa celebrar uma outra missa para ser válida a celebração, mas essa já é válida também. Tá bom? Esse foi o quadro Me Ajuda Padre. Então você pode enviar um vídeo também. Como é o nome da menina que mandou? Júlia Fantini. Muito obrigado, Júlia, pela sua colaboração. Muito obrigado pelo seu vídeo. E você, como a Júlia, pode enviar os seus vídeos para que durante o programa Deus no Comando, ou mesmo pode ser que durante as redes sociais da semana a gente possa responder e ajudar você também a viver melhor a sua fé. Tá bom? Eu passei Quero agradecer. muito tempo da minha juventude, Tem mais ainda uma? passo muito tempo tentando descobrir qual é a vocação, qual é a minha vocação, qual o plano de Deus para mim. E eu não consigo encontrar a resposta. Padre, me ajuda. Oh, meu Deus do céu, aí é uma pergunta bem mais complexa. Hoje, de que forma nós discernimos uma vocação? Primeiro, em vida de oração. Você precisa ouvir o que o Senhor vai dizer. Segundo, você precisa conhecer um estilo de vida que te chama a atenção. E aí fazer uma experiência. Por exemplo, eu quero ser padre. Mas ser padre é muito vago. Porque existe padre hoje diocesano, existe padre de congregação, existe padre hoje que está numa comunidade de vida. Então, você deve buscar mais ou menos um carisma que te inspire, conhecer um pouco mais e se perguntar, será que eu daria conta de viver essa vida? A pergunta que eu fiz lá quando eu também estava discernindo se era padre mesmo, a minha vocação, um dia o Padre Vicente fez uma pergunta para mim, será que você pode dar um pouco mais de você para Deus sendo ministro ordenado? E isso vai te fazer feliz? Porque é uma entrega. Então, responder essas perguntas já ajuda você a ter um discernimento vocacional. Outra coisa é perceber quais são as suas habilidades. Habilidades humanas mesmo. Você tem habilidade de fazer amigos, tem habilidade de ser, você é uma referência religiosa no seu meio.
Porque às vezes também não é para você ser padre, quem sabe um consagrado de uma vida comunidade, de uma nova comunidade, quem sabe uma irmã religiosa, quem sabe um bom pai de família, de mais tarde um diácono. Só que se você não der um passo, você vive na encruzilhada. O grande discernimento significa, o que vai ajudar você, você dê um prazo para esse discernimento, incentive as suas orações, tenha um diretor espiritual, alguém que vai ajudar você a compreender um pouco mais distante, mais de fora daquilo que você está sentindo, os seus questionamentos, e tenha coragem de te questionar, para você também ter razões e certeza daquilo que está buscando. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, envia lá no @programa Deus no Comando no Instagram e a gente continua o nosso bate-papo. Tá joia? Isso aí, então esse foi o quadro Me Ajuda, Padre. Você também pode mandar a sua dúvida aí, estamos à disposição para ajudar. Se eu não souber ajudar na hora, eu consulto os universitários, eu consulto também os nossos amigos e amigas, eu consulto, depois, claro, vou estudar para poder responder com mais clareza para você que nos acompanha, tá bom? Esse foi o programa Deus no Comando dessa quarta-feira, extrapolamos um pouquinho também no horário, porque aí estamos nos adaptando e com essa cara nova. Agora nós vamos, graças a Deus, a esperança nunca decepciona, como diz Romanos 5 e o Ronan nos lembrou, a esperança nunca decepciona. Agora nós vamos para aquele risoto gostoso. Vamos para aquele risoto gostoso e em seguida para essa sobremesa maravilhosa nos recebidos da semana da Kátia. Muito, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por rezar conosco, muito obrigado por compartilhar conosco. Deus abençoe muito, muito sua vida. André, muito obrigado por ter vindo ao programa Deus no Comando, muito obrigado por estar aqui. Deus abençoe. Eu que agradeço pelo convite e já falei para o senhor, para os meus amigos padres, para nós leigos, isso é um grande incentivo, para que a gente não perca a esperança na evangelização. Então, muito obrigado, parabéns, sucesso aí no programa Deus no Comando. Amém, tamo junto. Obrigado, Márcia, nas redes sociais, Deus abençoe. Que possibilitaram esse dia, foi um dia de grande batalha para todos nós, para estarmos aqui, Agradeço a participação de todos, muitas mensagens, depois nós vamos ler com bastante calma e atenção. E agradecemos a participação. E como o padre disse, estamos juntos. Estamos juntos, isso aí. Agradecemos todo o empenho do pessoal do VIP Social aqui, também todos da comunidade Betânia que colaboraram conosco e o Ministério Vida Plena que vai fechar com chave de ouro a nossa noite, o nosso programa. Gente, até semana que vem, compartilhe, divulgue, ajude e reze por nós, que é o mais importante. Com vocês, Ministério Vida Plena. Obrigadão, gente. Me sinto perdido e as muralhas se levantam. Procuro meu refúgio, só em Deus eu tenho a minha salvação. As trombetas vão tocar e ao teu comando eu vou marchar. Eu seguirei dando voltas até quando você quiser. Eu vou marchar, eu vou pular, eu vou lutar, eu vou amar, eu vou marchar, eu vou